Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Saudamos a todos os telespectadores da TV Maceió, canal 22 da NET, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é mais um programa Palavra da Fé. Este programa é apresentado semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Eu gostaria de dizer que também esse programa pode ser acessado através da internet do site www.tvmaceioagora.com. Gostaria inicialmente de agradecer primeiro a Deus por este programa. O objetivo deste programa é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e trazer uma palavra de edificação, de exortação e consolação para os nossos telespectadores. Mas isto só é possível graças aos nossos patrocinadores. E agora nós queremos agradecer de coração ao grupo Rafael Tenório, a Med Rádio Dr. Rui Costa, a Corretora de Seguros Alagoana do empresário Marco Antônio Monteiro Pinto, a Consulvet, que é uma clínica veterinária, do Dr. Edinaldo, e também a sua esposa, em relação à escola Cecília Meirelles, localizada na rua Abdon Rochelas. Também não podemos deixar de agradecer de nosso coração aos diretores da TV Maceió, através da pessoa do professor Paulo Cajueiros, a sua esposa Dona Delma e o Toninho, seu filho. Agora nós gostaríamos de dar uma boa notícia, você que é nosso telespectador. O programa Palavra da Fé, a partir de quarta-feira, começará com uma novidade. Durante 2 programas em um mês, nós iremos apresentar programas que falam da saúde do povo, abordando temas
patologias importantes. Isso é um privilégio que nós estamos tendo de, como médico, trazer esses ensinamentos juntamente com outros colegas que serão convidados para ministrar sobre isso. E hoje, por excelência, nós vamos também agregar não só a medicina convencional, mas a medicina do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar, ensinar e curar todos os enfermos. Hoje nós iremos abordar o tema fibromioma uterino, a doença da mulher do fluxo de sangue. E hoje nós temos um grande privilégio. Nós temos aqui a meu lado a minha esposa, a ministra da palavra, Silvia, que ela vai fazer algumas perguntas relacionadas à parte médica e depois à parte espiritual. E ela está, neste momento, representando você, que é nossa telespectadora, como mulher. Silvia, você agora está com a palavra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por este espaço e agradecer a você por ter me convidado para estar junto com você neste programa, parabenizando por achar essa iniciativa muito importante, principalmente hoje que nós vamos abordar um caso que é muito visto nas mulheres, né? Um caso patológico que tem uma incidência muito grande em mulheres. Então, meus parabéns por essa iniciativa. Creio que vai ser um programa muito bom, programa muito enriquecedor. E digo para você, telespectador, você vai ganhar mais com este programa. Então eu quero, já que você falou, que o assunto é o quê? Fibromioma uterino. A doença? A doença da mulher do fluxo de sangue. Muito bem. Agora eu gostaria de saber quais os fundamentos para que você tire esta conclusão, que a doença da mulher do fluxo de sangue era um fibromioma uterino. Eu gostaria de lhe dizer que, analisando os dados que a medicina nos fornece, estudando a história da paciente, da mulher do fluxo de sangue, e também estudando a palavra de Deus, nós chegamos à seguinte conclusão, que você telespectador vai ter essa oportunidade, por isso não desligue, de concluir que a história da mulher do fluxo de sangue é uma história de uma mulher que tinha não um câncer de útero, como alguns pregadores insistem, mas era uma doença benigna chamada fibromioma uterino. O fibromioma uterino, desculpe, Silvio, eu gostaria de enfatizar agora que esse tema foi escolhido primeiramente, que é um tema apaixonante. Mas o fibromioma uterino é um tumor benigno de causa até hoje desconhecida. Mas, infelizmente, as estatísticas mostram que, por exemplo, em 5 mulheres, uma vai desenvolver fibromioma uterino. E se essa estatística for feita baseada em, vamos dizer assim, em um apanhado global, por exemplo, incluindo a América do Sul, como o Brasil, o México, a Europa, os Estados Unidos e a África, essa relação de 1 para 5 sobe de 3 para 5, ou seja, 75% das mulheres poderão apresentar um fibromioma. Né? É uma incidência altíssima. Mas, graças a Deus, nem todas essas mulheres que têm fibromioma, elas precisam de tratamento. São chamadas as mulheres que estão assintomáticas. Certo? Agora eu gostaria que você conceituasse o que é um fibromioma, que também é chamado de mioma, não é isso? Mioma, leiomioma, perfeito. Isso. E depois, você me dizer por que você escolheu esse tema. Olha, eu vou até voltar a enfatizar. O fibromioma uterino, ele é de causa desconhecida, mas a ciência sabe
que ele se inicia em uma célula da camada lisa do músculo. O útero tem camadas de fibras e tem camada lisa. Camada de fibras estriadas e camadas lisas. O fibroma nasce na camada muscular lisa. E este tema foi escolhido primeiro por ser uma patologia que incide altamente entre as mulheres e também por causa da mulher do fluxo de sangue, em que existe aquela controvérsia que seria um tumor maligno, câncer de útero. Nós vamos demonstrar daqui a pouco. Muitos pregadores usam, né? Muitos pregadores pregam como se fosse um câncer de útero, mas na realidade não se trata de um câncer de útero. Agora, quais são os fatores de risco do fibromioma uterino? Muito bem. Os fatores de risco, vocês estão vendo aí na tela. Primeiro nós vamos definir o que é um fator de risco. Sim. Fator de risco não é a verdadeira causa, mas são fatores que direta ou indiretamente poderão favorecer o aparecimento do fibromioma. Então, o primeiro é exatamente a parte hormonal da mulher. Quando ela começa a menstruar, então os seus ovários já estão fabricando estrogênio e progesterona. E esses hormônios fazem com que aquela pequena célula que se transformou em 10 células e assim por diante comece a crescer. E uma prova é que quando a mulher para de menstruar, a tendência é do fibromioma evoluir. E o fibromioma só aparece depois que a mulher começa a menstruar. Certo? Outra coisa em relação ao fator de risco, o segundo, mulheres que nunca engravidaram. Se elas nunca engravidaram, sempre o estímulo dos estrógenos e da progesterona estão sempre mensalmente ativando. O terceiro, mulheres que engravidaram tardiamente, ou seja, elas deram tempo para que o mioma aparecesse, porque demoraram a engravidar. Mas isso não é para as pessoas que têm a Bolsa Família começaram a engravidar, não. É verdade. O quarto fator de risco, pessoas que tiveram poucos filhos. É verdade. Antigamente não tinha isso. E o quinto fator de risco é exatamente as pessoas que têm descendência, os afrodescendentes. Se você fizer um apanhado, incluindo a África, então a estatística mostra até que antes dos 20 anos, quando as jovens começam a menstruar, elas apresentam também já o fibromioma uterino. E como são classificados os fibromiomas? Muito bem. Nós podemos classificar os fibromiomas de acordo com a localização do fibromioma no útero. Vocês vejam aqui na tela à minha direita. Eu quero dizer que essa imagem não é minha, não é pessoal. Ela foi a ilustração posta à disposição através do Google, por isso que nós estamos mostrando, mas essa imagem não é nossa. Mas como ela é didática, ela mostra claramente, por exemplo, primeiro, fibromioma intramural, que está à sua esquerda da tela, que você está vendo. É exatamente à esquerda da sua tela, na parte que parece o útero, a parede, aquele mioma menorzinho que está no meio da parede do útero. Ele é chamado intramural por quê? Porque ele está dentro da musculatura. E o útero, para que vocês entendam melhor, ele tem 3 camadas. A camada externa, que é a chamada serosa, é como se fosse um plástico que envolve o útero. A importante é a parte muscular, que é a mais forte. E tem uma camada mais fina, que é a interna, que é chamada submucosa. Então,
Quando o fibromioma está localizado dentro das fibras musculares, ele é chamado intramural. Quando ele está por baixo da camada envoltória externa, ele é chamado subseroso. Agora, quando ele está por baixo da camada interna, que se chama mucosa, que é chamado submucosa, esses miomas, geralmente, eles têm a tendência a sangrar muito mais do que estão envolvidos apenas na parede muscular, ou então que estão localizados externamente, que praticamente nunca sangram. Além disso, nós podemos classificar os fibromiomas de acordo com a maneira como ele se insere no útero em fibromiomas pediculados. Vocês estão vendo agora os fibromas nesse quadro aqui à direita, que é o mesmo, mas eles podem ser chamados de intracavitários, ou seja, aquele mioma que está na parte superior, por dentro do útero, um pouco à direita, é um fibromioma pediculado intracavitário. E em cima do útero, à esquerda, próximo à trompa esquerda ali, vocês estão vendo um mioma extracavitário. Aquele mioma nunca vai, vamos dizer assim, causar hemorragia uterina. Também os fibromas podem ser, quanto ao número, ele pode ser único e múltiplos, ou seja, vocês estão vendo aí um útero com vários fibromas. E isso pode acontecer, tanto pediculados como inseridos na própria parede do útero. Muito bem. Nós temos mais explicações, com certeza, não é, para ser dada, mas agora vamos fazer um intervalo, chamar um louvor e fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo mais para vocês dar mais explicação, para aquelas mulheres que estão em casa nos ouvindo e para mim que estou muito curiosa e aprendendo bastante. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta ao programa Palavra da Fé. E este programa Palavra da Fé, que hoje está voltando de uma maneira com mais ilustrações, porque nós recebemos uma direção de Deus para que o programa Palavra da Fé, 2 vezes por mês, ele apresente
algumas patologias que vão ser discutidas em nosso programa. E também sem perder o cunho espiritual. Então, hoje, nós estamos abordando o fibromioma uterino, a doença da mulher do fluxo de sangue. E eu tenho aqui a meu lado a minha esposa, a ministra Silvia, que ela vai como mulher. Agora, antes eu gostaria de também agradecer mais uma vez ao Grupo Rafael Tenório, a Clínica Mediride, Dr. Rui Costa, a Seguradora Alagoana, Marco Antônio, a Consulvete e a Escola Cecília Meireles. Todos estes patrocinadores, eles estão garantindo esse programa que você, telespectador, está ouvindo agora. Então agora, Silvia, com as palavras, para mais alguma informação sobre o fibromioma uterino. Está muito interessante. Agora eu gostaria de saber quais os principais sintomas do fibromioma. Certo. A princípio, eu gostaria de informar aos telespectadores, e às telespectadores principalmente, que, vamos dizer assim, a grande maioria das mulheres que têm fibromioma uterino, elas são assintomáticas. Ou seja, se elas continuarem desse jeito, elas nunca vão precisar de tratamento. Mas existem alguns sintomas que fazem parte justamente do quadro clínico de uma mulher com fibromioma uterino. Por exemplo, ela, como já disse, ela pode estar assintomática. Ela poderá, por exemplo, ter algo que é imperceptível, mas ela poderá ter também um abaulamento suprapúbico. Abaulamento suprapúbico é quando você olha para o abdômen da mulher e existe algo alto, como se fosse uma pequena gravidez de 3, 4 meses, um abaulamento. Inchação. Certo? Isso é que chama abaulamento. Nós sabemos também que o fibromioma uterino, ele, durante a menopausa, ele pode evoluir, ou seja, ele pode até desaparecer. Ele murcha, exatamente. Mas existe um componente que é frequente na mulher com fibromioma, que é a hemorragia, porque essa que traz, né, transtornos terríveis para a paciente. E muitas vezes essa hemorragia acontece, por exemplo, durante os espaços do ciclo menstrual. Ele pode aparecer também de um sangramento abundante, acompanhado de coágulos sanguíneos. E ele pode também aparecer em período menstrual com um prolongamento muito grande, o que faz com que a perda seja muito abundante e que leva essa pessoa até a uma anemia. Muitas vezes também ela pode apresentar um desconforto intrapélvico, câimbras no abdômen inferior e também, devido à compressão feita pelo útero na bexiga, ela tem a necessidade de urinar várias vezes com uma frequência maior do que o normal. Por final, nós poderíamos dizer que ela pode também ter constipação intestinal. E o diagnóstico é feito com facilidade? Dá para a mulher sentir que tem o mioma ou fibromioma? Silvia, o diagnóstico é fácil. Ele pode ser feito com um simples toque bimanual. E os cirurgiões que o médico faz, que os ginecologistas fazem. Então, mas hoje nós dispomos, felizmente, né, de meios de diagnóstico de ponta, vamos dizer assim. E eu poderia citar, por exemplo, a Mediride, pelo Dr. Rui Costa, sob a direção do eminente neurocirurgião e empresário que investe na terra, Dr. Rui Costa, que dispõe
não só de ultrassom, como tomografia computadorizada e também a ressonância magnética, que hoje é considerada como o melhor tipo de exame para afirmar um diagnóstico de certeza. Além da história clínica do paciente, que nunca, né, o clínico deve sempre considerar a história clínica do paciente. Existem complicações com fibromioma? Quais são elas? Desculpe. Se na realidade as complicações do fibromioma são raras, mas pode acontecer. Por exemplo, quando eu falei sobre um tipo de mioma chamado pediculado, que é aquele que precisa de uma haste para se inserir no útero, principalmente quando ele é externo, não é intracavitário. Fica fora do útero, no Fica caso. fora do útero, mas fica ligado a uma haste. E esta haste é como se fosse um cordão. Cordão. E os movimentos peristálticos, que são intensos no abdômen como um todo e também na parte mais baixa, na pelve, eles podem levar a uma rotação daquele fibromioma, que é uma bolinha, né? Esses pendurada movimentos por um são cordão. movimentos involuntários, que a mulher não Não, sente. peristaltismo é um movimento Certo. involuntário, né? Sim, Certo? isso. E outras causas eu não sei. Também ninguém sabe. Qualquer coisa que possa aumentar a possibilidade desse tumor pediculado, né, começar a rodar sobre o seu próprio eixo. O que é que vai acontecer, por exemplo, quando alguém pisa numa mangueira que está aguando o jardim? Uma pessoa pesada que pisa aquela mangueira. Não vai sair água Isso. da mangueira, na verdade. É isso mesmo. Então, Interrompe o quando existe essa torção, interrompe o fluxo de sangue entrando no fibromioma e também a veia, na artéria e na veia, que traz de volta. Aí aquilo causa uma dor terrível e pode levar até, vamos dizer, a necrosar e haver uma hemorragia, por isso que é uma causa de cirurgia imediata. Além da torção, nós temos também o que a medicina chama de, algumas pacientes apresentam assim inesperadamente, ela já vai bem, ela sabe que tem aquilo, vai controlando e de repente ela apresenta um sangramento incontrolável, uma hemorragia incontrolada. Então isso é igual a uma emergência. Outra causa também que acontece nas mulheres que têm fibromioma e que engravidam. E durante o parto, principalmente quando o parto é normal, pode acontecer, isso não é muito frequente, de haver um sangramento imediato pós-parto. Naquela acomodação, né, os vasos não retraíram o suficiente, continuam sangrando e há necessidade de uma intervenção para corrigir. E a última, você que está me ouvindo, é muito importante lhe dizer e até também lhe acalmar, lhe tranquilizar, né? Isso. A grande incidência de fibromioma, Silvia, graças a Deus, o índice de malignização é quase desprezível. Pode acontecer, mas é quase propriamente desprezível. Ela vai de 0,2% a 0,3%. Isso são as principais complicações. Muito bem. Isso é muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Que pode pensar que por estar com um mioma, ele pode se tornar um tumor maligno, não é? Perfeito. Mas essa ideia Raríssimo. está afastada, não é? E quais eram os sintomas daquela mulher que a Bíblia narra que sofria 12 anos com fluxo de sangue? Olha, essa história da mulher do fluxo de sangue é apaixonante, como eu já disse no início. Isso é. Essa história é narrada no livro de Mateus, poucos detalhes, diga-se de passagem. No livro de Lucas, que é médico, também poucos detalhes, mas com alguns imprescindíveis para o diagnóstico daquela mulher. E o livro de Marcos, que faz uma leitura mais abrangente daquela mulher.
Mas você imagine... Fala né? para nós o que é que o livro de Marcos diz sobre essa mulher, o caso dela. Pronto, o livro de Marcos diz que ela era uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Nós sabemos que 12 anos não são 12 meses, nem 12 semanas. Para a pessoa sangrar constantemente. Ela sangrava constantemente. Ela procurou os médicos. E segundo a lei mosaica, ela tinha direito a procurar uma vez por ano o sacerdote que naquela época fazia o papel de médico e que aplicava os remédios que eram conhecidos naquela época. Então ela, durante 12 anos, ela ia àquela pessoa que ministrava alguma medicação, mas a própria narração de Marcos diz que ela cada vez ia indo de mal a pior. Ou seja, o sangramento na certa com certeza, se tornava cada vez mais abundante. A ponto, ela foi a tantos médicos que ela gastou toda a fortuna que ela tinha com os médicos. E não indo de era o mal a sacerdote. pior. Que não era o sacerdote na época, eram médicos mesmo, né? Que a Bíblia fala médicos, não é isso? Na realidade, pela lei mosaica, era o sacerdote quem atuava também como médico. É interessante, né? Então, mas ela gastou muito dinheiro com os médicos. Além do sacerdote, ela ia a médicos também. Perfeito. É provável. Agora, preste bem atenção. Ela gastou tudo que tinha. E indo de mal a pior. Só toda vez que ela ia para um médico, logicamente ela criava a expectativa de uma nova medicação que ia curá-la, na verdade. Então esta era a situação daquela mulher. Que mais tarde nós veremos o resultado. Ela era uma mulher anêmica. Pois é, isso que eu ia perguntar. Qual era o estado físico dela, porque né? eu tenho mais dados para lhe dar agora. Então vamos. Na próxima pergunta, tá certo? Tá bem. Tá certo. Pode fazer a próxima pergunta. Bem, era justamente isso. Como era o estado físico dela após sangrar 12 anos e também o estado psicológico dela, né? Certo. Como ela se sentia. Certo. Inicialmente eu vou, vamos dizer assim, procurar ilustrar mais o quadro clínico desta mulher. Sim. E o quadro físico, Sim, certo? sim. Porque eu relatei apenas a narração de Marcos. Sim. Mas eu, como médico, para ilustrar melhor, eu posso dizer, na realidade, o que aquela mulher sentia, além daquilo que Marcos relatou. São fatores que só a medicina poderia dizer, certo? Sim. Então, vamos ver. Isso já foi dito que ela devia ter uma anemia acentuada, com certeza. Além disso, ela devia ser uma pessoa magra, porque a proteína é fonte de caloria muito grande também. Não é só a gordura, nem só a glicose. A proteína é imprescindível também para o sistema imunológico. Então ela estava sujeita a ter infecções constantes. Baixa proteína, fraqueza geral, tonturas, porque quem tem anemia tem tonturas. Então ela também não tinha, vamos dizer, força suficiente para andar, fazer marchas longas, para subir escada. Ela devia ter um sopro cardíaco, porque a anemia acentuada leva a um sopro cardíaco, que é fisiológico, não é patológico. E também, Silvia, preste bem atenção, uma mulher que naquela época sangrava há 12 anos, naquela época não tinha água encanada em casa. Está lembrado que a mulher samaritana todo dia ia pegar lá no posto de Jacó com o seu jarro? Imagina a limpeza como é que era. Não tinha os absorventes de hoje, não tinha os antissépticos de hoje. E nós sabemos que o sangue, juntamente com o suor, que é comum naquela região, principalmente durante o dia, se constitui num meio favorável para meio de cultura para vírus, fungos e bactérias. Então aquela mulher, com certeza, ela devia ter micose repetida na região crural. Que sofrimento, certo? Era terrível. Isso. Pois bem, agora vamos ter um intervalo, não é?
E voltaremos para fazer mais e trazer mais informações para os ouvintes e para mim também. Tá certo. Eu gostaria de dizer ao telespectador e à telespectadora, principalmente, que agora, e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nós agora vamos abordar um tema que nós vamos mostrar dentro da medicina, dentro do quadro clínico daquela mulher e dentro da palavra de Deus, que aquela mulher que sofria muito do problema da hemorragia, na realidade, ela tinha um fibromioma uterino, que é um tumor benigno, não era um câncer de colo de útero. Então, você não desligue, fique nos aguardando. Após o intervalo, voltaremos para aprender mais.